Agora estamos na nossa aula de herança e é muito importante você entender esse conceito. Herança é fundamental nos nossos códigos, principalmente quando a gente quer criar módulos mais reutilizáveis, reaproveitar partes de código. Então, entenda muito bem esse conceito e a gente vai aprender um pouco agora. Eu modifiquei a nossa classe principal, a nossa classe produto. Eu adicionei um data de fabricação. Então, se vocês verem, eu uso uma classe especial aqui do Java, que é o local datetime, que vai salvar data e hora de fabricação. E eu basicamente só criei um get data fabricação aqui também. Agora, o nosso produto está um pouco mais completo. Antes de eu explicar para vocês aqui sobre herança, a gente vai ver um pouco sobre o ML. A gente vai ter mais para frente uma aula específica dela, explicando um pouco melhor, né, seus componentes. Mas é super importante você entender o ML porque é uma forma de você representar o seu código, sua classe, né, na programação orientada a objetos, de forma visual, através de um diagrama muito mais bonito e fácil de entender. Então, como que a gente pode fazer isso? Tem várias ferramentas, você pode usar online, pode usar várias formas aí. Uma que eu gosto muito, foi que eu aprendi, é usando o Mlet. Vai nas extensões pequenas por Mlet, essa extensão aqui, baixa ela, que a gente consegue criar nossos UML dentro do próprio VS Code. Aí como que eu faço? Eu vou clicar com Ctrl Shift P, vou digitar o Mlet, aí já vai aparecer, ó, Create novo diagrama. Criou um diagrama padrão aqui pra gente. Vou mudar, nomeado como UML Class Diagram. Quando vocês forem ver os meus códigos depois, né, testar, vários deles tem diagrama também. E eu sempre nomeio como UML Class Diagram. Aí, do lado de SRC aqui, estão vendo? Que a gente tem a nossa pasta aqui. Eu vou criar uma nova pasta chamada UML, só para poder organizar mais. E dentro dela eu vou criar o nosso arquivo. Então, agora vai funcionar. Basicamente, como funciona o UML? A gente vai utilizar esses blocos aqui para representar uma classe. Vou deixar ele limpo aqui para vocês poderem ver. E a gente precisa separar os métodos e os atributos. Como a gente faz isso? A gente vem e vamos nomear nossa classe aqui, vai ser produto. Vai ter uma linha separatória. No caso do Mlet, a gente vem aqui embaixo em propriedades, escreve o nome do produto e coloca traço, traço, que aí já separou com uma linha. Como a gente pode representar se um método ele é privado? Com menos. Então, por exemplo, menos, vou nomear aqui de descrição, 2 pontos, é uma string, então coloca assim. Um detalhe que você já pode observar, o modificador de acesso, menos representa privado, se a gente colocar mais representa público, e se a gente colocar hashtag, né, ou cerquilha, dessa forma aqui, é protected. Vamos colocar como privado, que é uma descrição, e a nossa descrição é uma string. Não coloca string antes, coloca 2 pontos string. Essa é a forma mais usada no ML. Depois a gente vai colocar também o nosso preço, que vai ser float, com F minúsculo. Vamos colocar quantidade, que vai ser inteiro. E vamos colocar data de fabricação, que vai ser um local date time. Então, assim, muitas coisas vocês precisam colocar exatamente igual como está na classe, como por exemplo o nome dos atributos, os métodos e tal. O retorno também você coloca classe, né? Como por exemplo string e local date time com maiúsculo, o tipo primitivo minúsculo, mas tem uma notação um pouco diferente, né? Que você vai ter que colocar menos para privado, você vai ter que colocar o tipo depois, separado por 2 pontos, enfim. Tenta entender bem essa sintaxe. E se colocar traço de novo, vai separar. E aqui embaixo eu coloco o nosso método. A gente vê aqui, a gente só tem um método que é o enStock. Por quê? A gente tem vários métodos no caso, né? Que são getData de fabricação, get quantidade, set também. Mas por padrão, geralmente não coloca ele no UML, até para não poluir. Porque são métodos auxiliares, não são métodos principais. Os métodos de lógica do nosso código, que a gente vai colocar no UML. Então a gente vai colocar aqui mais, porque é público. O nome dele que é enStock. Não recebe nenhum parâmetro. Se receber esse parâmetro, coloca aqui também. 2 pontos de string, por exemplo. Coloca todos os parâmetros aqui separados por vírgula. Mas já que não tem, não coloca nada. Mas tem um retorno. Então depois dos 2 pontos, coloca quantidade. Ou seja, a gente coloca aqui booleano, porque vai retornar true ou false. Essa é a nossa classe base, como ela está funcionando. Quem quiser também pode colocar aqui construtor. Tá? Lembrando que não vai poder colocar um retorno. Então você coloca, por exemplo, mais produto vazio assim, porque ele não deve ter nenhum retorno. Mas não precisa colocar necessariamente, tá? O ML é bem flexível. E vou deixar um ML simples aqui. Saibam, essa aqui é a notação básica. E por que eu estou explicando sobre o ML? Porque a gente vai mexer agora com herança. E fica um pouco mais fácil você compreender o que é herança através desse diagrama simples. Basicamente, o que é herança? A gente vai ter uma classe pai, uma classe base, e ela vai ter utilidades. E
a gente vai criar umas classes filhas que vão herdar algumas utilidades da classe pai. Vamos pensar em herança mesmo genética. Um pai, ele vai dar funcionalidade, vai dar, né, partes físicas semelhantes ao filho. E um filho, ele herda tudo do pai. Ou melhor, um filho, ele não herda tudo do pai na vida real. Ele herda algumas características, mas na programação, a gente vai herdar tudo do pai. Então, todos os filhos que eu criar aqui, eles vão ter exatamente a mesma coisa que o pai tem. Como que a gente pode notificar isso com o ML? A gente pega essa setinha aqui, ó. Depois vocês vão aprender sobre interface. Essa de baixo de interface, tracejada. De classe, com herança, é apenas essa seta aqui, lisa. Então a gente pega ela, vamos botar uma forma aqui de ficar reto, né? Ficar visualmente agradável. Vou colocar assim. Aí a gente vai criar nossas classes filhas aqui embaixo. Então, pessoal, montei aqui a nossa classe. Basicamente, né, explicando para vocês, a gente tem a nossa classe produto, que já era o que a gente tinha montado. E agora a gente tem uma que chama bem de consumo e bem durável. Basicamente, bem durável quer dizer que dura mais do produto, né? Então tem garantia. E o nosso bem de consumo, ele tem uma data de validade. Como eu comentei, geralmente não coloca get set numa UML, mas eu coloquei esse getter aqui dos dois lados, mais para poder simplificar mesmo, né? Esse projeto inicial aqui agora vai ser mais para você entender a funcionalidade da herança, mas ele está funcionando. Então, se a gente ver, a gente vai ter o construtor em todos eles. E se vocês observarem nos fios, o construtor vai ter que ter tudo que tem no pai, ou seja, descrição, preço, quantidade e data de fabricação, mais o que tem no filho, ou seja, data de validade, por exemplo, e mês de garantia. Precisa estar exatamente nesse formato. Se vocês verem, por que a gente usa herança então? Porque simplifica. A gente podia criar duas classes separadas, uma bem de consumo e uma bem de durável. Só que ia ter 4 atributos iguais, ia ter um construtor quase que igual, ia ter um método que é em estoque e que ia ser igualzinho. Então, assim, para a gente poder poupar isso, a gente pode fazer desse formato, que é usando herança. E um outro detalhe é que, se vocês verem aqui, eu coloquei tudo como privado. Ou seja, de fato, esses métodos, esses atributos, eles fazem parte do filho, como eu falei, o filho herda tudo do pai. Então, a descrição, preço, quantidade de data de fabricação fazem parte do filho, mas ele não consegue modificar. Se eu quisesse, por algum motivo, que a minha classe filho modifique a funcionalidade, né? Eu preciso colocar aqui como protected. Então teria que ter cerquilha em todos os dados. Mas no meu caso, eu vou deixar privado mesmo, porque é mais usual. Em poucos casos você vai usar protected, mas saibam, se você quiser que o filho possa acessar, você precisa colocar como protegido e não como privado. Vamos começar com o código aqui. Agora a gente vai ter que criar uma classe para bem de consumo e uma classe para bem durável. Então, se a gente vier aqui, bem de consumo, criamos a nossa classe. Como a gente vai saber que ela vai ser filha da classe produto? A gente escreve aqui extends. Então, extends, estou estendendo de onde? De produto. Lembrando que isso aqui vai funcionar porque está tudo dentro do mesmo pacote. Então, é tudo acessível. Agora a gente vai criar o nosso método privado também, só que específico da nossa classe bem de consumo. A gente colocou a nossa data de validade aqui, que é nosso atributo básico. Aí, a gente precisa ter um construtor, como eu comentei. Toda classe que a gente for criar, né, mesmo sendo filho, tem que ter um construtor com todos os dados que tem na classe pai. Vamos passar aqui todos os atributos, tanto no pai quanto no filho. Se a gente quiser usar os dados, o que a gente pode fazer? Usa a palavra reservada super. Lembra que a palavra reservada diz é para essa classe? A super é para superclasse, para classe pai. Então a gente vai ter que passar aqui a descrição, o preço, a quantidade e a data de fabricação. E agora no nosso filho que a gente vai tratar esse local date, né, que é a validade. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer várias verificações, então vou só fazer uma simples aqui. Eu só verifiquei, né, se a nossa data de fabricação, ela vem antes aqui do que a nossa data de validade. Se vier, a gente insere. Claro, a gente podia ter separado aqui num setter a mais, mas por praticidade aqui, só para poder simplificar, coloquei tudo junto. E também a gente precisa criar o nosso método a mais, que é o nosso get data de fabricação. Ou melhor, nosso get data de validade. Agora, a gente consegue acessar ele aqui. E lembre que todos os métodos da classe pai são públicos. Como a gente pode fazer? Se a gente quiser acessar algum, da super ponto get data de fabricação, get descrição, get preço, get quantidade. A gente só não consegue mexer no nosso atributo porque o atributo é privado, que é a melhor prática. Se a gente tivesse que mexer no atributo aqui, a gente colocaria lá como protected e aqui super ponto e o nome do atributo.
Uma outra informação interessante é sobre sobrecarga. Se a gente quiser mudar um dado de um atributo que está na classe Py, né, a gente quer mudar o atributo, o comportamento dele, a gente usa a palavra reservada override, então override, e a gente chama aqui embaixo, então por exemplo, get descrição. Agora, viu que ela completou para mim aqui? Então, agora eu consigo mudar. Ou seja, override, eu quero pegar o meu get descrição que a gente tem na nossa classe produto e eu vou mudar ele aqui dentro da nossa classe filho. O padrão retorna super.get descrição. E se eu quiser colocar, por exemplo, mais texto do filho, por exemplo, vai funcionar, percebe? Só que a gente vai ver mais para frente que não é muito usual isso. Isso fere alguns princípios sólidos de sobrescrever um método que já existe, mas a gente vai ver isso melhor depois. Mas saiba que existe o override para poder mudar um método que tem na classe Py. Agora vamos criar a nossa classe bem durável. Basicamente, nossa classe bem durável também vai estender de produto. Agora ela vai ter um atributo que é a quantidade de meses. E aí a gente usa da mesma forma. A gente verifica, né, os nossos dados. A gente só manda ele para o nosso construtor superior, os dados que já são padrões. E esse nosso aqui, a gente apenas verifica. Se os meses de garantia for maior do que 0, a gente pode salvar aqui. E também tem o nosso método aqui, que é get mês de garantia. Basicamente, eu só simplifiquei ele aqui, mas é a mesma coisa da gente fazer assim. Nosso projeto já está funcionando, agora a gente pode usar ele na nossa main. Montei a main aqui pra gente. Se vocês verem, a gente consegue agora criar um bem de consumo, consegue criar um bem durável. E se vocês perceberem, tem todos os atributos da classe Py. Tem arroz, que é a descrição, tem o preço, tem a quantidade, a data de fabricação e também, no caso desse aqui, que é o bem de consumo, a data de validade. No celular, semelhante. A gente tem a descrição, o preço, quantidade, a data de fabricação e a quantidade de mês de garantia. Funciona bem semelhante. Esse é o principal uso da herança. A gente consegue simplificar muita coisa usando métodos que a gente já tem pronto, usando atributos que a gente já tem pronto de uma classe Py na classe filha. Na próxima aula, a gente vai ver sobre polimorfismo, que é uma forma muito usual também da gente usar essa herança. Espero que tenha dado para entender. Pratique bastante, veja material teórico e faça exercícios. Até a próxima aula.